Voltamos com o programa Notícia de Frente, são 6 horas e 43 minutos e agora eu vou chamar mais uma vez a participação do repórter Oliveira Júnior, porque tem novidade, gente, em relação ao passaporte da vacina. Essa polêmica, o governo federal não quer o passaporte, alguns estados querem o passaporte, exemplo de São Paulo, Mato Grosso também, aquele embate aqui na Assembleia Legislativa. Mas vamos ver como isso está em cenário nacional. Então, com ele de novo, Oliveira Júnior, conta pra gente. Aí, o Brasil vai ter o passaporte para turistas estrangeiros ou não, Oliveira? É isso mesmo, Luciana. Você se recorda que antes de ontem nós falamos sobre esta polêmica, que é discussão na Assembleia Legislativa, né, no âmbito estadual, e que eu falava que dependia de uma decisão do governo federal para que a Assembleia também se posicionasse. Pois ontem o governo federal decidiu que vai passar a exigir o passaporte da vacina contra a Covid-19 para estrangeiros e brasileiros que entrarem no Brasil por via aérea. A medida foi publicada no Diário Oficial da União e assinada pelos ministros da Saúde, Marcelo Queiroga, da Casa Civil, Ciro Nogueira, da Justiça, Anderson Torres e da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas. A medida passa a valer já neste sábado, portanto amanhã. O texto trata das medidas excepcionais e temporárias para conter a disseminação da Covid-19 na entrada de brasileiros e estrangeiros no Brasil. As regras valem para o transporte de passageiros e não afetam as cargas. Para quem chegar ao Brasil por via aérea, será necessário então apresentar às companhias aéreas o comprovante de vacinação contra a coronavírus. São aceitos os imunizantes que são logicamente aprovados pela Anvisa. Coronavac, Oxford, AstraZeneca, Pfizer, BioNTech e Janssen. A última aplicação deve ter sido ministrada até 14 dias antes da entrada no país. Um detalhe muito importante desta medida do governo: a responsabilidade da fiscalização caberá aos estados. Aqui em Mato Grosso, o governo do estado vai ter que colocar equipe de plantão para fiscalizar a entrada de estrangeiros ou brasileiros que vierem de fora do país, portanto. Ok? Bom dia, bom final de semana. E Daniel, fique à vontade aí para ler aquela listinha da Sul-Americana aí para ver quanto que o Cuiabá vai receber. Um abraço. Opa, o Oliveira pensando aqui nas cifras milionárias. A gente já falou aqui desse valor, mas repete aí porque o volume é bom, é generoso. Vamos explicar direitinho aí o nosso repórter inteirado. São 11,9 milhões que o Cuiabá levou para casa por causa da colocação no Campeonato Brasileiro. Na Copa Sul-Americana, na primeira fase, vai levar para casa $225 mil por jogo como mandante. Na fase de grupos, $300 mil como mandante por jogo. E se for avançando, o vice-campeão leva para casa $2 milhões e o campeão $4 milhões na Copa Sul-Americana de 2022. É isso Coisa aí. boa. Vamos torcer para o Cuiabá chegar lá e ganhar os 4, para não precisar de botar aqueles 3 milhões de dinheiro público lá. Tem isso, né? Tá certo, gente. Olha só, agora vamos falar aí sobre essa polêmica do passaporte da vacina. Vocês prestaram atenção que o Oliveira disse o seguinte: olha, a responsabilidade de fiscalização desses turistas estrangeiros vai recair sobre os estados. Como assim os estados têm condições de fiscalizar? Então, olha, eu já vou antecipar aqui, viu? Não é pouca fé, não. Mas espera aí. Aí o governo federal não quer o passaporte da vacina, implanta a quarentena de 5 dias. Isso quer dizer o quê? Que o turista estrangeiro chega lá e vai ter que declarar o endereço dele. Aí depois vai um fiscal durante 5 dias bater na porta dele. Ah, o senhor tá aí, o senhor não saiu, não pode sair, tem que ficar aqui, viu? Que isso, gente? Isso vai dar certo, Kleber Lima? Essa fiscalização vai acontecer? Eu não tenho fé nenhuma nesse momento. Antes que você já diga que eu sou uma mulher, sou um bully, né? Uma mulher de pouca fé, vou falar para você, olha, não vai resolver nada. Que quarentena é essa, gente? Não, a velhinha de Taubaté acreditaria. A velhinha de Taubaté, você está... Acordou a velhinha. A jovem da bancada não acredita, viu? Eu lembrei, na verdade, aqui foi de um telespectador do bloco anterior, que você leu a mensagem dele, que ele cobrou do vereador Adevair que não vai lá fiscalizar. E o vereador Adevair é fiscal. Além de ser vereador, ele é fiscal. Então, se o fiscal eleito para fiscalizar, além de ter 2 vezes fiscal, né? Ele é fiscal da prefeitura e depois ele é eleito para fiscalizar. Não vai? Imagina esse fiscal de turista aí.
E aí, o volume de turistas é tão pequenininho assim ao Brasil, Daniel, que é fácil fiscalizar? Detalhe bem importante, ontem houve uma reunião entre os secretários de saúde estaduais e eles chegaram à conclusão que é impossível fiscalizar isso. Né? É impossível. Um dado muito importante, teria que ter os governos estaduais, o governo federal também, teria que ter acesso à lista de passageiros de todos os voos internacionais que chegam no Brasil. Né? O presidente do consórcio do secretário de saúde, o Carlos Lula, lá do Maranhão, ele disse que até estão tentando ter acesso a essas listas, mas agora nós estamos aí no dia 10 de dezembro, eles estão fiscalizando e verificando a lista de novembro ainda, né, de passageiros. Ou seja, as pessoas já desembarcaram no Brasil há 30 dias atrás e ninguém sabe o destino delas. Né? É impossível que só ali em Guarulhos dessem milhares de turistas todos os dias. 2,5 milhões durante o mês de outubro. E a gente sabe que durante o período de final de ano aumenta muito mais, né, o número de passageiros nos aeroportos e principalmente em Guarulhos. Então, você imagina, em 2,5 milhões, vamos colocar aí 10% de estrangeiros, e aí os estados vão fiscalizar? Principalmente o Rio de Janeiro, por exemplo, né? Porque nós sabemos que é um dos principais roteiros aí turísticos, né, de quem vem de outro país. São Paulo também, as pessoas ficam em São Paulo, ficam no Rio de Janeiro, depois vão para o Nordeste, praticamente isso, né? E aí, impossível, gente. E vamos lembrar aqui que essa medida começa a ser válida a partir desse final de semana, a partir de amanhã. Já foi publicado ontem, quinta-feira, no final do dia, no Diário Oficial da União. Portanto, essa é a regra agora para os estrangeiros. E aí eu pergunto, o Brasil está fazendo isso porque, olha, não vamos limitar, não vamos dificultar a vinda do estrangeiro, precisamos do dinheiro, do turismo. Agora, aquele turista também está preocupado com a Covid. Nem todo mundo é irresponsável. Será que ele vai preferir ir para um país onde as regras são mais rígidas, porque ele vai se sentir mais seguro? Também isso não foi levado em consideração? Isso não vale refletir sobre isso, Sim. Daniel? Porque muitos outros países você não vai entrar se não tiver a segunda dose da vacina. E a expectativa também, Luciana, é para saber se aquela ação que o Supremo, foi o Barroso, né, o ministro Barroso determinou 48 horas para que o governo demonstrasse se vai aplicar ou não, ou vai abordar ou não, adotar o passaporte vacinal. Não adotou, então gostaria de saber, todos gostariam de saber se o Supremo, se essa decisão do governo federal satisfez o Supremo, né? Ou vai haver algum tipo de contestação, né? Porque a liminar foi dada, a determinação foi dada no bojo de uma ação ali do partido Rede de Sustentabilidade, se não me engano, que pedia a obrigatoriedade do passaporte vacinal aqui no Brasil. E essa decisão do governo federal não contempla esse pedido, né? Foram 48 horas de prazo para que o governo federal apresentasse as medidas, e a medida que o governo apresentou foi essa, de quarentena de 5 dias, e ainda recai essa fiscalização sobre estados e municípios. Olha, só para a gente explicar um pouquinho mais sobre as regras, eu vou destacar aqui que todos os viajantes, vacinados ou não, deverão apresentar a declaração de saúde do viajante, o DSV, que pode ser preenchida no site da Anvisa, e também um teste negativo para a Covid, o de antígeno de PCR, que vai valer, viu? E o de antígeno poderá ser realizado até 24 horas antes do embarque, o PCR 72 horas antes. Bom, com certeza mais tarde, Kleber Lima, penso eu que o governo de Mato Grosso deve se manifestar em relação a isso, até porque vai recair a responsabilidade no estado dessa fiscalização. Secretário Gilberto, que está sempre aí conosco, né? Se tiver, já podia se manifestar. Exatamente. É a famosa lei para inglês ver, né? Isso é um ditado antigo do Brasil, faz uma lei para que sabidamente não vai pegar, né? Não é viável, não tem como executar. Então faz a lei para dar uma satisfação, né, à opinião pública. No caso, ao próprio Supremo, que está de olho, cobrou, você lembra, ele cobrou, aí o governo reagiu. Assim o governo respondeu. Tá bom, Supremo, eu vou atender o senhor aqui. Então, tá a lei aqui. Como é que é? Eu não lembro. E pronto, para inglês ver. Infelizmente, é assim que é. Então, nós é que temos que cuidar da gente, né? Assim, as pessoas, a gente tomar mais cuidado ainda
porque o Estado está negligenciando o seu papel nesse momento. Certo. Olha, eu vou ler algumas mensagens. Tem aqui uma telespectadora mandando até carinha de choro aqui, implorando para ler a mensagem dela. Eu vou ler a mensagem dela, tá? Vamos lá então, gente. Deixa eu voltar ali, pera lá. Vamos lá. Bom dia a todos vocês. Hoje estou aqui para relatar minha indignação em relação ao processo seletivo realizado pela Selecom, oferecido ao nível de títulos. Nós, professores do contrato temporário, estamos sendo prejudicados. Realizaremos uma manifestação em frente à administração na Prefeitura de Várzea Grande. Peço a ajuda de vocês para divulgar, por favor, pois dependemos muito desse contrato. Obrigada. Por favor, leia a nossa mensagem. Ela está chorando, então. Ela está falando da indignação do processo seletivo. A referência, então, que nós temos é o que vai acontecer nesse final de semana, que teve polêmica na Assembleia, que o deputado Lúdio Cabral tentou invalidar, mas aí não teve votação, ou seja, a tentativa de ter as duas votações na Assembleia nesta última semana era justamente para impedir a realização desse processo seletivo, mas não conseguiu votar e aí houve pedido de vista e aí vai ter a realização desse processo seletivo. É o primeiro processo seletivo da história para a categoria e é isso que está rendendo muita polêmica, porque antes a análise era feita pelo currículo, pelos títulos, pela capacidade. É isso, Daniel? A polêmica é essa, então vai ter a realização do processo. Não adianta chorar. Quem quiser participar, ter a chance de ingressar através de um contrato, vai ter que passar pelo processo. Mas eu vou lembrar aqui que o deputado também já judicializou, está judicializada essa causa. É isso mesmo, Daniel? Você tem acompanhado essa questão do processo seletivo dos professores? A gente tem acompanhado um pouco, realmente mudou agora o sistema de seleção, vai causar, assim, vai gerar esse impacto nesses professores temporários. A gente espera que essa situação seja resolvida da melhor forma possível também para que esses professores temporários não sejam prejudicados, percam aí o trabalho deles. Né? Chama atenção o fato, assim, se você não faz o processo seletivo, você está cometendo um crime. Sim. Né? No mínimo uma irregularidade. Aí se você faz, está cometendo outro crime, porque desagrada. É uma situação difícil. O que me chama muita atenção em todos os assuntos relacionados à SEDUC, ultimamente, é a falta de diálogo da Secretaria com todo mundo. Não conversa, é tudo meio na marra, meio imposto, né? Acho que precisa uma sugestão aí, o secretário Alan Porto, a melhorar esse diálogo com os professores, concursados, com o sindicato, com os temporários ou interinos, com as comunidades escolares nesse processo de reestruturação que está sendo feito da rede estadual de ensino, com as comunidades nesses processos de transformação de algumas unidades do ensino regular em ensino militar, em escolas militares. Está muita polêmica em todos os lugares, estão mudando os nomes das escolas. Não, mas não está mudando. Está mudando, porque elas chamam todas assim, Escola Dom Pedro. Aí tem um apelido embaixo, o Médici, virou apelido. Né? E eu nem gosto do Médici, porque Médici para mim é uma referência ditatorial. Né? Então não estou entrando, mas tem gente que gosta. E outra, é história, né? O Médici tem uma história aqui em Cuiabá, independente de gostar dele ou não, a própria construção da escola, este asfalto de concreto aqui na Getúlio Vargas, né? Tem outras coisas aí então, assim, é história. E em Rondonópolis teve aquele problema da escola André Maggi, estavam deshomenageando também. Então, eu imagino que até pode ser feito, pode. Se for uma coisa bem construída, bem explicada, no consenso. E aí tem coisa assim, se é legal, você dedica um tempo, vai lá, explica, né? E exaure aquela discussão. Pelo menos você não vai poder ser acusado depois de ser inflexível. E aí, no final, decide, mas pelo menos você dedicou uma energia, um tempo para tentar demonstrar às pessoas porquê daquela medida que está sendo adotada. É só isso que eu quero sugerir aí
A Seduc. Tá, e eu estou tentando ser justa aqui porque, olha só, o da Seduc a gente sabe que vai acontecer nesse final de semana, mas Várzea Grande vai ter um processo próprio, tá? Então não se enquadra, então. é municipal, não se enquadra nessa questão estadual, tá? E aqui eu estou com o regramento, são 955 vagas e aqui vai ser pela análise de título. Claro que os profissionais os que querem participar têm que pagar uma taxa de R$ 35 e R$ 40 para poder participar do processo, mas vai ter análise aqui dos títulos, tá? E os contratos temporários terão a vigência máxima até o final do ano letivo do exercício do ano de 2022, podendo ainda ser prorrogado. Vou tentar ver aqui qual que é a polêmica, porque não teve, então, grandes mudanças, pelo menos lá em Várzea Grande, viu? Para essas 955 vagas do processo seletivo para os professores. Olha só, gente, muitas mensagens estão chegando aqui em relação a vacina, principalmente. Nós comentamos aqui sobre a quarentena em relação à vacina e tem gente que tem opinião contrária, com certeza, e vai ser assim sempre, viu? Vamos aqui então mais uma mensagem. Vamos lá. Acho que tem que pedir o teste, porque se a pessoa estiver vacinada e contaminada, vai poder entrar em qualquer lugar. Com certeza, é isso que vai acontecer mesmo, né? Agora, eu estava até pensando aqui numa outra mensagem, é praticamente uma bronca de uma telespectadora dizendo o seguinte, para a gente parar com o discurso negacionista, porque a vacina não precisa de fato ser exigida, as pessoas têm o direito de transitarem, aí se a vacina não impede o contágio, por que obrigar então a ter o passaporte da vacina, a comprovação? Mas a gente precisa lembrar, de fato a vacina não protege 100%. Ela não protege 100%, mas ela protege num grau elevado. Isso quer dizer o quê? Que vai reduzir a chance de você contrair o vírus. E se você se contaminar, você vai transmitir com certeza. Qual era a conta? Uma pessoa contaminada podia contaminar quantas outras, Daniel? No auge da pandemia, mas 2, 3, até mais. Até mais Sim. pessoas. A transmissão comunitária também existe, ou seja, isso vai se multiplicando. Então, a vacina é para isso. Ninguém disse, olha, se você vacinar, você não vai contrair. Não, se você vacinar, você vai diminuir e muito a possibilidade de você contrair o vírus, em até 80%. Então, ou seja, a vacina, sim, é uma certa garantia de que você, pelo menos, vai tentar aí, olha, dar um bloqueio nessa disseminação. Bom, gente, olha, são 7 horas em ponto, eu vou para um rápido intervalo, voltamos daqui a pouquinho, mas antes vamos com imagens do trânsito da Avenida Hermínia Torquato, aqui na capital. O trânsito aí um pouquinho tomando corpo agora por conta do horário, 7 horas, muita gente indo trabalhar nesta sexta-feira. Tô vendo esse céu aí, eu acho que o dia vai ser bem quente hoje, hein? Aliás, tá quente demais.